E aí, galerinha, hoje vamos falar sobre termoquímica. E falar de termoquímica é falar da energia envolvida nas transformações físicas e também nas transformações químicas. Quando ocorre então a mudança de fases, sólido para líquido, líquido para gasoso, observamos em que é necessária uma energia para que ocorra a transformação do estado para outro, que ocorram então as transformações físicas. É necessário também o envolvimento dessa energia para que ocorram as transformações químicas, ou as reações químicas propriamente ditas. Pode passar. Então essa energia presente nas reações e nos processos físicos químicos está relacionada à entalpia dessas substâncias, ou à entalpia desses processos. Pode passar. Então essas reações, onde observamos que acontece em pressão constante, esses valores de entalpia então são percebidos. Quando uma reação absorve a energia, ocorre então a reação como chamada endotérmica, e a reação que ocorre com a liberação dessa energia é chamada de reação exotérmica. Lembrando que as reações endotérmicas são as reações onde o sistema em si passa por um processo de resfriamento, enquanto os processos exotérmicos, que ocorrem liberação de energia, vai ocorrer aquecimento do sistema da vizinhança. Pode passar. Então aqui nós temos a variação de entalpia, e essa variação de entalpia nada mais é do que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então nós temos aqui a variação de entalpia, como eu disse, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos meus reagentes. E é muito importante saber fazer os cálculos dessas reações, dessa variação de entalpia, lembrando que essas reações são reações que envolvem os processos físicos e os processos químicos. Pode passar. Então nós temos aqui como exemplo duas reações. Na minha primeira reação, em que meio mol de gás nitrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás dióxido de nitrogênio. E observamos aqui uma variação de entalpia positiva, mais 33,2 kJ. E esses 33,2 kJ é a energia envolvida no sistema. Observando que nós temos aqui uma energia positiva. E essa variação de entalpia, quando positiva, descrevemos o processo como um processo endotérmico, um processo onde há absorção de energia. Enquanto que nos processos exotérmicos, observando na reação de formação da água, onde nós temos 1 mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, produzindo então água no estado líquido. Observe que essas reações apresenta que essa reação de formação de água apresenta uma entalpia negativa, onde ocorre então a liberação de energia, sendo o processo exotérmico. Pode passar 2 vezes. Então aqui nós temos o processo endotérmico, que refere-se a essa reação, e o processo exotérmico, em que se refere a essa reação. Lembrando ainda que nos processos exotérmicos, a entalpia a minha variação de entalpia deve ser uma entalpia maior do que 0, e na entalpia onde eu tenho a reação exotérmica, a minha variação de entalpia deve ser uma entalpia menor do que 0. Nós temos aqui nossos gráficos. Esse primeiro gráfico refere-se a um gráfico de processo endotérmico, e observa que nesse gráfico, que foi justamente o que eu disse nas reações anteriores, onde nós temos aqui a entalpia dos produtos e aqui a entalpia dos meus reagentes. Observando que esse processo é um processo endotérmico, uma vez que a entalpia dos meus produtos é uma entalpia maior do que a entalpia dos meus reagentes, sendo assim a variação de entalpia um valor maior do que 0. Nesse gráfico nós temos um gráfico representando as reações exotérmicas, onde essas reações exotérmicas, ou nesse gráfico observamos que a variação ou que a entalpia dos produtos é uma entalpia menor do que a entalpia dos meus reagentes, sendo assim esse processo como um processo
esotérico. Então falamos nessa aula um pouco sobre processos, sobre energia, em que envolve tanto reações quanto processos físicos, químicos. E é muito bacana falar dessas reações, dessa energia envolvida, principalmente no nosso corpo, uma vez que essa energia está relacionada com alimentos que consumimos, e é necessário que consumimos alimentos para que seja produzido também essa energia, e essa energia que está relacionada também à termoquímica. Obrigado e até a nossa próxima aula.